Imaginemos o seguinte cenário: eis que você começa a trabalhar independentemente de todas as dificuldades que você enfrenta pelo caminho. Você consegue acumular um certo valor em caixa. Afinal de contas, desde quando você era criança, você sonha em ter aquele carro ou aquela moto que você viu passando pela rua da sua casa, ou de repente viu em algum filme ou também em alguma série. Porém, quando você analisa o cenário mercadológico de veículos novos e usados atualmente, você se surpreende negativamente. Afinal de contas, o mesmo veículo que você via antigamente sendo um pouco mais barato, hoje se encontra mais caro e mais velho. E isso traz à tona a impressão de que, mesmo tendo juntado mais dinheiro, hoje você compra menos coisas do que você compraria antigamente com a mesma quantidade de dinheiro que você tem agora. Bom, saiba que você não está sozinho com essa impressão e pode ter certeza que muitas outras pessoas também compartilham da mesma ideia que você. Afinal de contas, hoje o seu dinheiro compra menos do que antigamente? Hoje, você está mais distante ou mais perto daquele veículo dos sonhos? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua ideia e vamos ver no vídeo de hoje as informações que eu fui buscar a fim de encontrar uma resposta plausível para essa situação tão delicada. E para dar início à nossa discussão, nada melhor do que começar a entender como funciona a moeda pertinente para o nosso dia a dia aqui no Brasil, que é o real. O real teve a sua criação em 1994 no governo Itamar Franco. Ele foi o resultado de um conjunto de reformas econômicas que visavam combater a hiperinflação do Brasil. O Plano Real foi um marco na história recente do Brasil, de 30 anos para cá, pois conseguiu estabilizar a economia e reduzir a inflação a níveis aceitáveis. É importante validar que, assim como qualquer produto dentro do sistema de economia, quanto mais daquele produto você tem no mercado circulando, menor vai ser o valor agregado àquele produto. E quanto maior a dificuldade para você encontrar, maior o valor agregado àquele bem. E o nosso dinheiro nada mais é do que uma coisa, do que um bem. Portanto, é normal que no início de uma moeda ela valha muito mais e posteriormente ela vai perdendo seu valor conforme vai aumentando o volume de produção. A grosso modo, o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como oferta e demanda, inflação, investimento externo, responsabilidade fiscal, situações das contas públicas e taxa Selic. Tá bom, apresentador, mas afinal de contas o real se desvalorizou ou não desde quando ele foi criado? Olha, infelizmente eu tenho que te dizer que o real, desde a sua criação em 1994, perdeu mais de 80% do seu valor. Isso significa que, se você tivesse há 30 anos atrás guardado R$100 dentro do seu colchão, ou do seu cofre, ou onde quer que você tenha guardado, e fosse ao mercado hoje com essa quantidade de reais, você compraria o mesmo que você compra hoje com R$20. A título de curiosidade, eu separei aqui o preço de algumas mercadorias lá em 1994 e comparei as mesmas com o valor atual de mercado que você encontra hoje aí, quando o mercadinho que você vai perto da sua casa, e são surpreendentes. Em 1994, 1 litro de leite custava aproximadamente ali 69 centavos, enquanto que em 2024 o mesmo pode custar 5,21, mais ou menos, dependendo da sua região. Em 1994, um pacote de Bombril, isso que você usa para limpar suas panelas sujas, custava aproximadamente 41 centavos, enquanto que em 2024 custa 3,69. Em 1994, um creme dental, a pasta de dente, custava 85 centavos, enquanto que em 2024 a mesma chega a custar 4,41. Bom, para título de comparação, eu também trouxe alguns dos principais modelos de carros fabricados e vendidos lá em 1990 e trouxe os mesmos para os valores atuais com o valor do real, com a sua inflação corrigida. O Ford Escort, modelo popular aqui em nossas terras brasileiras, foi comercializado nos anos de 1990. O seu preço poderia chegar até a R$36 mil.
em sua versão mais completa. Com a correção da inflação para os dias atuais, o mesmo carro nos dias atuais custaria cerca de R$ 135 mil, meus amigos. O nosso famoso Fiat Uno, lá em 1990, saía da loja por cerca de R$ 7.254 aproximadamente. Nos dias de hoje, você precisaria desembolsar cerca de R$ 85 mil para ter uma belezinha dessas na sua garagem, imagina só. O Golzão, carro mais vendido da história do Brasil, em sua versão de entrada, custava cerca de R$ 7.243, cerca de R$ 89 mil nos dias de hoje. Tendo isso em mente, já vai pensando aí qual carro daria para comprar nos dias de hoje com os mesmos valores. Bom, atualmente o carro mais barato em produção e em venda no Brasil é o Renault Kwid, que sai da concessionária por cerca de R$ 74 mil, mais ou menos, dependendo da sua região. E convenhamos que ele é até piorzinho do que um Fiat Uno em 1990, né? Mas enfim. Querido telespectador, nesse momento deve ter ficado a dúvida quanto a... Em 1994, as coisas eram muito mais baratas do que elas são atualmente, portanto, a qualidade de vida e o acesso aos bens desejados e os bens de consumo eram mais fáceis do que hoje em dia, certo? Sim, meu amigo, a certo modo você está correto na sua linha de raciocínio, mas existe um fator determinante que muda totalmente esse cenário, que é o valor do salário mínimo lá em 1994, quando ele foi criado. E o valor, meus amigos, pasmem, era de R$ 64,79, ou seja, era muito, mas muito menor do que o dos dias atuais. Cerca de R$ 1.250 a menos. Então, digamos que você ainda era pobre em 1994. O salário mínimo em 2024, corrigido pela inflação do real, equivale a quase 2 vezes mais do que em julho de 1994. Ou seja, se você ganhasse um salário mínimo atual lá em 1990, você estaria muito bem, meu amigo, mas não era o caso, então pode-se dizer que vocês estão quase na mesma. Bom, dadas as seguintes circunstâncias de aspecto de comparação entre os dias atuais e os anos de 1990, o que você acha? Hoje você compra mais ou menos? Hoje você está mais perto ou mais longe daquele carro dos seus sonhos? O salário mínimo do brasileiro, desde a sua criação, subiu de valor, mas isso foi o suficiente para compensar a nossa inflação, que é altíssima? Bom, os dados que nós temos são que o Brasil não teve um período deflacionário dos últimos 30 anos, ou seja, o preço dos itens subiram após um ano. Devido à nossa crise econômica de 2015 e também à nossa recente pandemia de Covid-19, foram períodos de aumento dos preços. Então, as coisas aumentaram de preço nesses últimos anos e, infelizmente, o seu salário não aumentou junto com isso. Porém, por outro lado, nós temos hoje múltiplas ideias e múltiplas possibilidades de financiamento das mais diversas coisas, casas, carros, enfim. O que vai determinar o acesso das pessoas, portanto, a esses bens de consumo, a esses bens de moradia, de carro, enfim, vai acabar sendo as políticas de financiamento. E é o que nós temos em massa hoje no nosso país. Portanto, você vê os mais diversos tipos de carro na rua e muitos deles são financiados para que você pague durante muitos anos, pelo menos 2 vezes o valor daquele bem. Então é isso, espero ter esclarecido a grosso modo se você compra menos ou mais. A grosso modo, você compra um pouco menos do que há poucos anos atrás, mas de acordo com o aumento salarial do salário mínimo, você acaba ficando meio que empatado. Se não fosse a nossa inflação absurda que nós temos aqui no nosso país, você hoje estaria bem mais confortável com toda certeza, mas aí vai de política, né? Então, enfim, é um assunto que eu não desejo perscrutar aqui nesse vídeo e deixo a critério de vocês, o que vocês queiram pensar, enfim. Deixe nos comentários aí a sua ideia sobre isso, se eu acertei, se eu errei, se vocês têm alguma observação a fazer. E enfim, Banheira Garage, muito obrigado.